Então vamos continuar na segunda parte da nossa videoaula. Agora vamos à próxima parte. Os sumérios inventaram uma forma de contar usando as falanges dos dedos, como mostra na imagem. Ela foi chamada de sistema sexenal, ou seja, dividiam seus números em 60. Ainda hoje usamos muito esse sistema. Por exemplo, dividimos a hora em 60 minutos, o minuto em 60 segundos e o ano em 12 meses. O desenvolvimento do comércio gerou muita riqueza para algumas pessoas, e a riqueza gerou poder, mas o comércio não era a única maneira de ganhar riqueza e poder. Vocês poderiam adivinhar qual seria? Como será que eles vão ganhar riquezas? Obviamente através das guerras. Invadir o território e tomar a riqueza dos outros foram a causa das primeiras guerras. É importante esse destaque que está aí na imagem. Ao longo do tempo, os povos que criaram os melhores exércitos podiam tomar as melhores terras e as maiores riquezas. Eles buscavam ouro, prata e outros metais preciosos e escravos que capturavam entre os povos invadidos. Então a gente não pode esquecer que os povos derrotados em guerra se tornavam escravos dos vencedores. Vamos falar agora de outro povo, os Acádios. Por volta de 2370, o rei Sargão I, conhecido como o invasor, conduzia o povo da Acádia sob o comando desse rei ambicioso. Os Acádios desceram as montanhas do norte da Mesopotâmia e conquistaram todas as regiões sumérias. Então, sim, os sumérios que a gente está falando há pouco foram derrotados pelos Acádios. E assim foi o primeiro rei da história a criar um império. Mas os herdeiros de Sargão morreram e o império acabou. As terras voltaram a ser divididas por muitos povos, até que vieram os Amoritas. Os Amoritas também eram conhecidos como os Babilônicos. Então a gente só recobrando, com a morte de Sargão e de seus descendentes, o império se dividiu, porque não tinha um cara no poder. Isso quebrou a força do império e acabaram sendo substituídos pelos Amoritas ou os Babilônicos. Vamos falar então da Babilônia, agora a nova capital ali da Babilônia. Por volta de 1792, um rei chamado Hammurabi uniu seu povo e criou um reino em uma cidade antiga da Suméria, a Babilônia. É bom destacar isso também. O rei Hammurabi é muito importante, assim como a cidade de Babilônia. Ele se destacou por decidir que as leis tinham que ser escritas e gravadas em pedra. Então, uma coisa muito importante, além dele unificar todo o reino da Mesopotâmia, se tornando um rei extremamente poderoso, ele criou também leis que eram para ser aplicadas durante todo o reino. Antigamente, essas leis eram aplicadas apenas pela nobreza. Então, cada cidade era julgada por um nobre. Agora não. Quem julga é o próprio rei. Então ele assim, ele poderia ter sobre o poder total nas mãos dele através dessas leis rigorosas. Hammurabi pensou que se as leis estivessem acessíveis para todo mundo ler, as pessoas seriam mais capazes de entendê-las e julgar se alguém é culpado ou inocente. Uma enorme pedra de balsato, de basalto, olha, tá difícil, basalto, foi gravada em 282 leis, tiveram 200, isso mesmo, 282 leis que deveriam ser seguidas por todo o reino. Esse foi o primeiro código de leis da história. Importante isso. Os princípios da básicas da lei do Hammurabi foi uma tentativa de fazer tudo com justiça. Se a pessoa prejudicasse alguém, seria punida com o mesmo crime que cometeu. Essa lei foi conhecida por olho por olho, dente por dente. Uma lei muito, uma frase muito impactante que vai influenciar vários povos antigos, que era a lei de Italião. Esse conjunto de leis eram chamados de o Código de Hammurabi. O importante aqui destacar nesse Código de Hammurabi vou voltar um pouquinho, falar um pouquinho desse código de Hammurabi. Uma delas, eu vou dar um exemplo de uma dessas leis de Hammurabi. Também muito presentes em criminais como assaltos e assassinatos.
Então, se um homem arrancar, isso é uma lei que eu estou lendo para vocês aqui. Se um homem arrancar o olho de outro, o seu olho deverá ser arrancado. O Código de Hammurabi segue o princípio de Talião e influenciou as leis dos outros povos, como as dos hebreus e dos romanos. Então, para você ver, também havia lei que dizia assim: se um arquiteto construir a casa de uma pessoa e a casa dessa pessoa demolir matando a sua família, a família do arquiteto também deverá morrer da mesma forma. Então é colocado dentro de uma casa e essa casa é derrubada em cima da família dele também. Por isso é chamado de Código de Hammurabi, é baseado no olho por olho, dente por dente. Para dar exemplo, vou colocar aqui para vocês um vídeo de algumas leis estranhas que o Brasil teve, e até para exemplificar essa questão do Código de Hammurabi, como seriam as leis e como são as leis hoje? Será que seguem essa rigorosidade? Não seguem? Então veja esse vídeo e daqui a pouco a gente volta para a parte 3. O Criador instituiu sua lei antes do pecado para manter organizado o universo e todas as suas estruturas de uma maneira perfeita. Entretanto, há governos e administradores que instituem algumas leis ou algumas regras, no mínimo estranhas. Em Roma, por exemplo, Calígula decretou que o seu cavalo deveria ser o primeiro-ministro. Carlos Magno proibiu as mulheres de aprenderem a ler e Napoleão também baniu o salto alto do Palácio de Versalhes porque temia que as pessoas de sapato alto sobressaíssem à sua baixa estatura. Agora, se você acha que isto é coisa do passado, veja algumas curiosas leis do nosso tempo, organizadas em lugares espalhados ao redor do mundo. Na Finlândia, as pessoas só podem se casar se souberem ler. Na Grécia, quem estiver dirigindo com trajes fora da moda poderá ter a sua carteira apreendida. Na Suécia, os pais poderão ser presos caso chamem a atenção ou envergonhem seus filhos em público. Na Micronésia, os homens estão proibidos de usar gravatas. No Japão, é proibido comer arroz produzido noutro país. Na Índia, uma pessoa pode ser condenada à prisão caso atropele acidentalmente uma vaca. Algumas dessas leis, é claro, já foram revogadas ou valem apenas para uma parte do país mencionado. Mas o fato é que, alguma vez, elas estiveram em vigor para vexame de quem as instituiu. O Brasil também não fica de fora. Certa prefeitura resolveu promover luta oficial pelo falecimento de um bode que pertencia ao prefeito local. Noutra cidade, a Câmara de Vereadores aprovou verba para a construção de uma pista para pouso de discos voadores. Nos Estados Unidos, cada cidade e estado tem suas leis próprias. E, apesar de ser um país tão avançado, lá também é possível encontrar tais leis esquisitas. Veja essa coletânea de regras absurdas colecionada por um estudante de direito da Califórnia. É proibido sapos coacharem depois das 11 horas da noite. Isso foi em Memphis, no estado do Tennessee. Tirar os sapatos dentro do teatro também é proibido, caso se tenha chulé. Isso foi no estado de Illinois. Comprar sorvete depois das 6 horas da tarde também estava proibido em Newark, New Jersey. Entrar no teatro menos de 4 horas depois de ter comido alho também estava proibido. Isso foi em Gary, no Indiana. Também foi proibido andar de bicicleta dentro da piscina, em Baldwin Park, na Califórnia. Colocar um gambá na mesa do seu chefe também é proibido em New Bedford, Massachusetts. Mas, a despeito de alguns políticos e monarcas excêntricos do presente e do passado, a história também registra a administração de bons reis que elaboravam bons decretos com o único fim de proporcionar o bem geral para os seus súditos. Um desses foi o famoso rei Hammurabi, que governou o primeiro império babilônico em cerca de 1792 a.C. Seu nome, conforme o costume da época, elogiava uma divindade adorada pelos amorreus chamado Amu. Hammurabi, portanto, significa Amu é grande. São as famosas cartas de Mari, pequenos tabletes de argila contendo inscrições antigas, que nos oferecem a mais rica fonte de informações sobre este rei. Elas o apresentam como um notável administrador, preocupado sobretudo com o bem-estar dos homens. Hammurabi era um rei que dava atenção aos pobres, criava reis para ajudar os que eram naturais.
sistemas de irrigação desérticas orientais, de modo que seu governo quase não teve problemas de enchentes ou estiagem prolongada.